Amigos, amigas, irmãos e irmãs, companheiros e companheiras, domingo de Páscoa, aleluia, feliz Páscoa para todos e todas vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntos, juntas, celebrando esse momento de reflexão do Evangelho segundo a ótica da classe trabalhadora. A saudação a todos e todas de perto e de longe, da Rede Celebra, de tantas comunidades, a todos e todas do movimento de trabalhadores cristãos, nesse domingo pascal em que a gente celebra a festa da Ascensão de Jesus. Olá a todos e todas, eu sou Maristela Menezes, assistente social da saúde, aposentada aqui de Recife, Pernambuco. E o Evangelho que nós vamos refletir hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de chegarmos a esse finalzinho de tempo pascal, agora neste domingo e no próximo domingo, há uma coisa que eu queria fazer memória.
durante o período da Quaresma, o período todo de retiro em preparação para essa Páscoa, eu lembrava que o texto bíblico ia nos ensinando, ia nos conduzindo junto com Jesus das periferias do mundo ao centro do poder. Jesus saiu da Galileia, ali começa a sua missão, junto a gente pobre, marginalizada, e com todas as periferias do mundo, vai ao centro do poder para fazer a denúncia de todo sinal de morte. E aí ele encontra com a samaritana, ele vence o racismo religioso, ele vence o preconceito, vence o machismo, ele encontra com as várias comunidades pobres, ele tem um encontro com aqueles trabalhadores que ele chamou para ser discípulos dele, amigos dele, companheiros dele. E ele não vai sozinho. Ele sai das várias periferias do mundo e leva consigo todas essas pessoas, todas essas gentes, todas essas causas. E chega ao centro desse poder, que é um centro de morte, é um centro de tortura, e mesmo assim faz a denúncia. Faz a denúncia, comunica a vida e nos ensina que denunciar as injustiças é ressurreição para o nosso povo. Agora, o que é que nesse final do período pascal Jesus ensina a gente? Preciso voltar para Galileia, voltar para as periferias. Quanta gente que estava com a gente caminhando nas periferias foi ao centro do poder, junto com a gente, com o nosso apoio, com nossa luta, para fazer a denúncia das várias injustiças, mas infelizmente hoje não sabe mais voltar para a Galileia, não sabe mais voltar para as nossas periferias, não sabe fazer mais trabalho de base, não sabe mais estar numa pastoral de fé e vida. Teve gente que se perdeu no meio desse caminho. Jesus, com a sua ressurreição, convoca os seus amigos a voltar do mesmo lugar de onde a sua missão partiu. É dali que vai partir a missão das primeiras comunidades cristãs, onde os pobres, marginalizados, trabalhadores e trabalhadoras estão. É ali. Por isso que o texto começa dizendo que os discípulos foram lá para Galileia, para o monte que Jesus indicou. Ou seja, se a gente for lembrar um pouco do nosso começo do período pascal, naquele encontro de Jesus com as mulheres, no próprio anúncio do anjo no sepulcro vazio, ali sempre se termina dizendo: avisem aos irmãos de vocês que sigam para a Galileia, lá eles verão Jesus. Então é lá. E mais uma vez é no monte. Para o texto de Mateus, o monte é sempre o lugar do compromisso, é sempre o lugar do ensinamento, é o lugar do retiro, é o lugar da tentação também. O monte e a montanha sempre está presente como símbolo místico no Evangelho de Mateus. E é no monte, lá na Galileia, que Jesus ressuscitado encontra com seus amigos. Esses amigos têm um gesto interessantíssimo. Eles se curvam, eles têm reverência e ao mesmo tempo parte deles tem dúvida. Mas mesmo com dúvida eles continuam reverentes. Mesmo na dúvida, mesmo nas incertezas, eles continuam reverentes. Isso é tão forte que Jesus nem se preocupa com a ideia deles terem dúvida. O texto não fala que Jesus reclama, repreende. Jesus segue oferecendo um mandamento, uma convocação. Porque entende que a dúvida é própria da caminhada, da vida, das várias incertezas. Em um tempo de dor, de tortura, de morte, como começar, como reconhecer a ressurreição? Jesus entende isso. E eu penso que entende também o gesto de que mesmo em dúvida, eles se tornam reverentes. Ora,
esse domingo, ele começa para a gente a semana de oração pela unidade dos cristãos e cristãs. É um momento que os cristãos e cristãs de vários caminhos de fé, de várias mesas, de várias portas, de várias estradas, se encontram, convocam todos os cristãos para a gente rezar junto, para a gente conversar junto, para a gente sentar numa mesma mesa e bendizer ao mesmo Pai. Essa semana começa no domingo da Ascensão e culmina no domingo de Pentecostes. Todo mundo reunido para que o Espírito Santo possa fazer morada, vida, canção, poesia nas nossas comunidades. Esse caminho de diálogo ecumênico, esse caminho de diálogo entre cristãos e cristãs, não é um caminho fácil. Historicamente foi muito doloroso, foi muito triste, até sangrento, violento, cruel. Poder motivar mais cristãos e cristãs para estarmos juntos, fazendo essa semana, fazendo uma comunhão intensa, uma experiência de diálogo, uma experiência amorosa, é muito forte. E por que eu estou tratando disso aqui, no meio da reflexão bíblica? Porque aqueles discípulos, mesmo em dúvidas, mesmo com questionamentos, continuaram reverentes ao sagrado. Só vai ter um verdadeiro diálogo entre cristãos e cristãs quando, mais do que respeitar os vários caminhos de fé do outro, a gente se torne reverente aos vários caminhos. A gente faça reverência ao nosso caminho de fé, mas reverência também aos outros caminhos. E aí são caminhos difíceis, de incertezas e de dúvidas. Mas a grande chave para que a gente possa cada vez mais criar comunhão entre todos os cristãos e cristãs é que, mesmo diante das dúvidas, a gente não deixe de ser reverente ao caminho de fé do outro. Mesmo em meio a tantas dúvidas, incertezas, atritos, a gente não deixe de reverenciar o caminho de fé do outro. É por isso que esse texto anima a gente a começar a semana de oração pela unidade dos cristãos e cristãs. O que é que pode unir a gente nessa caminhada cristã comum? É perceber que o único caminho, a única meta, a única autoridade de fé que a gente tem é Jesus. E é isso que ele diz quando continua esse texto. Toda a autoridade de meu Pai foi me dada. Quando esses caminhos de fé, os vários caminhos de fé, reconhecemos juntos e juntas que a nossa autoridade, que o nosso mandamento, que o nosso caminho é a força, é o amor, é a solidariedade que emana de Jesus, a gente pode ir diminuindo um pouco as nossas dúvidas, as nossas arestas e ficar cada vez mais reverente uns aos outros. Essa autoridade Jesus comunica para a gente. Ide e fazei todos e todas discípulos meus. Ora, é bom a gente perceber isso. Discipulado é testemunho, é amizade, é relação, é caminho. Ou seja, caminho é projeto de vida. O que Jesus está pedindo para os seus amigos e está pedindo para a gente hoje é que a gente proponha para uma sociedade onde o capital pesa, explora, oprime e mata, que a gente proponha um projeto de vida. Não é uma doutrina, não é uma religião. Que as nossas comunidades de fé, que as nossas religiões, elas nos ajudem a construir um projeto. Mas o que Jesus propõe é que todo mundo entre no discipulado dele, ou seja, na caminhada de um projeto novo, de vida nova. Não é um projeto de prédicas, é um projeto de práticas e de fazer todos os discípulos meus. Vamos propor ao mundo um projeto de vida que partiu do próprio Jesus Cristo. Nos últimos dias a gente viu trabalhadores de lanchonetes
fazendo vídeos, e um desses trabalhadores tinha feito xixi nas calças. Ele, enquanto trabalhava, ele acabou urinando. E a colega filmou para dizer que ele urinou na própria roupa enquanto trabalhava, porque se saísse do seu posto para ir ao banheiro, o seu supervisor poderia puni-lo. Ora, alguns anos atrás, a gente soube de situações em que jovens, meninas que trabalham em call center, foram obrigadas a usar fralda descartável para não se levantar dos seus postos de trabalho. Esse mundo, esse sistema, esse capital que lucra da nossa vida, do nosso sangue e nos mata, né, de várias formas, ele é confrontado pelo discipulado de Jesus. Jesus pede que a gente faça discípulos e discípulas em todo o mundo, ou seja, que a gente convoque mais gente para o seu projeto de vida. E aí é projeto de justiça, é projeto de comunhão, é projeto de solidariedade. Vamos fazer mais discípulos e discípulas dele? Das várias formas que este discipulado pode acontecer. Lembrem-se do domingo passado, a casa de meu pai tem muitas moradas, não é só na minha morada e do meu jeito. Existem várias formas de construir mais discipulados. Pode ser nas várias igrejas cristãs, podem ser nas outras igrejas e confissões, pode ser no nosso posto de trabalho, pode ser no conselho de moradores, pode ser no sindicato, pode ser no movimento social, pode ser no partido. Ali a gente pode propor o projeto de justiça, de reino de Deus que Jesus nos confiou. De várias formas. De várias formas. Com isso, Jesus pede que a gente faça esse discipulado, mas guardando os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Ou seja, é um discipulado que não deturpa, que não mente, que não modela, que não formata, que não manipula a palavra de Jesus. É por isso que, com toda a unidade que a gente precisa fazer entre os cristãos e cristãs, é preciso que durante esta semana todos nós nos unamos para dizer que ser cristão é comunhão. Ser cristão não é o discurso de ódio da bancada da Bíblia no Congresso Nacional. Ser cristão é comunhão, é a busca de justiça e de solidariedade. Não é o discurso fundamentalista que prega mais ódio ainda, que sataniza gays, lésbicas e trans, que demoniza toda forma de amor e forma de ser família. É preciso que a nossa unidade ela nos ajude a reconciliar o mundo. E reconciliar o mundo é denunciar tudo que causa ódio no mundo. Todo fascismo que apresenta cultura de ódio, de violência entre nós. Então, que a gente possa entrar nesse discipulado. Quanto mais discípulos e discípulas no mundo propondo um projeto de justiça, a gente vai ouvir ressoar nos nossos corações: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. É a promessa de Jesus. É a certeza que a gente tem. É que essa história de luta, de resistência da gente, ela só é feita porque Jesus, o companheiro nosso de vida, de força, o Filho de Deus, o nosso irmão, Deus com ele, caminha com a gente, está presente. Porque já nasceu assim, já veio a esse mundo assim, já veio como Emanuel, Deus conosco. Se é Deus conosco, é porque esteve, está e estará. E também conclui a sua caminhada como mestre e convoca os seus amigos para encher esse mundo de discípulos,
dizendo que vai estar com a gente durante todo o tempo. Ora, dentro desse projeto de vida entre os cristãos e cristãs, ele propõe que a gente faça discípulos e os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É evidentemente que as nossas comunidades de fé entendem essa perspectiva como um sacramento de vida, não é? Como o ritual de iniciação na fé, o batismo. Isso é um momento bonito, rico. Essa é a graça de Deus que caminha com a gente durante todo o tempo, não é? E muitos de nós nos alegramos. Eu tenho como memória muito linda o batismo de meus 2 filhos. Mas, mais ainda do que isso, batizar é mergulhar, é imergir. Que a gente possa propor a mais pessoas e ajudar mais pessoas a mergulhar na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ou seja, no coletivo, na comunidade que nos anima a ser comunidade com várias tantas pessoas. É preciso voltar às periferias, é preciso, mesmo nas dúvidas e descaminhos, continuar reverentes para a gente poder viver a comunhão. É preciso reconhecer que o nosso discipulado ele emana da autoridade de Jesus, não de falsos pastores, não de manipuladores da fé. E é preciso que a gente reconheça isso e encha esse mundo de discípulos e discípulas, seja de gente que reconhece esse projeto de justiça e que a gente sinta a presença de Jesus na nossa história. Gente, essa síntese me faz agora lembrar que na sexta-feira passada a gente celebrou 1 ano da Páscoa de Reginaldo Veloso, do nosso irmão Reginaldo Veloso, que nos animou de várias formas e que começou essa nossa reflexão. Quando ele estava doente, se tratando, ele pedia para que eu, algumas semanas, eu fizesse essa reflexão. Depois ele ficou mais doente e eu assumi de vez. E com a sua Páscoa, o movimento de trabalhadores cristãos pediu que a gente continuasse com essa reflexão. Eu bendigo a Deus por essa graça, porque isso tem me feito tão bem, sentar com vocês, refletir a caminhada, dizer um pouco do que me animou com uma boa nova. E isso é mais uma coisa que Reginaldo Veloso fez. É mais uma dessas coisas que é o Reginaldo quem organiza, articula, congrega. Reginaldo é isso. Reginaldo me fez discípulo dessa reflexão da classe trabalhadora. Reginaldo é esse discípulo que saiu pelo mundo fazendo discípulos e discípulas, com a canção, com a vida, com a liturgia, com a militância sindical, os movimentos sociais, com as pastorais. Reginaldo é aquele que volta sempre a Galileia para com a classe trabalhadora se reunir e construir força. É aquele que fez tudo isso em nome apenas de uma só autoridade, o projeto de Jesus Cristo. O que a gente pede a Deus é que, assim como Jesus vai continuar presente em nossa história, que Reginaldo Veloso também continue presente na nossa história. Que aquilo que Jesus disse, que estará convosco, estará conosco todos os tempos, que a gente também sinta isso com Reginaldo. Que nas nossas lutas a gente sempre lembre das sementes da nossa militância. E Reginaldo é essa árvore frondosa, bonita, em que muitos de nós nos chegamos, ficamos à sua sombra, nos refrescamos, e depois que essa árvore foi secando, foi voltando para a terra, foi voltando para essa terra para ser fértil nessa terra, a gente agora se torna árvore junto com ele. Somos da plantação de Reginaldo, muitos e muitas de nós. Muitos e muitas de nós conhecemos o projeto de libertação de Jesus por causa do companheiro Reginaldo Veloso.
um companheiro de diálogo com todos os cristãos e cristãs. Um companheiro que, mesmo se tivesse em dúvidas, era sempre reverente ao outro. Entendia no outro o seu caminho de fé, e que esse caminho de fé merecia mais do que respeito, reverência, amorosidade. Então, eu penso que é forte para a gente que durante essa semana de oração pela unidade dos cristãos e cristãs, a gente não deixe de pensar em Reginaldo Veloso. E aí tem um grande convite para a gente fazer essa experiência não só de nossas casas. Em todas as dioceses, em todas as comunidades assim, algumas outras, vocês vão ver alguma coisa relacionada a esse dia. É bom a gente se somar, se unir. No site ou na rede social da Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, há uma programação pela Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e Cristãs. A gente pode se unir a eles. E dia 24 de maio, o Conselho de Diálogo Ecumênico, as várias igrejas cristãs que estão nessa roda de diálogo ecumênico, vão se encontrar no dia 24 de maio, da semana que vem, durante esta semana, na Igreja das Fronteiras, aquela igrejinha onde Dom Helder Mourão viveu, né? Fica na rua Henrique Dias. Esta celebração será um momento à noite, às 18 horas, será esse momento celebrativo de oração pela unidade dos cristãos. Eu vou estar lá, muitos irmãos e irmãs estarão lá. A gente vai celebrar isso junto. A gente vai celebrar essa reverência uns aos outros. Então era bom a gente estar junto nessa. A gente convida vocês. São duas frentes. Vai lá na rede social da Unicap, tem uma agenda, tem uma programação para esta semana, muito boa. E no dia 24 de maio, na quarta-feira, às 18 horas, estaremos na Igreja das Fronteiras, com várias igrejas cristãs, rezando pela unidade dos cristãos e cristãs. Enquanto a gente caminha para isso, o hinduísmo, uma prece do hinduísmo pode nos ajudar a nós cristãos e cristãs a sermos mais reverentes uns aos outros, umas às outras. Reuni-vos, conversai entre si, sede unidos em espírito, que vossas pretensões sejam iguais, vossas reuniões unânimes, o mesmo sentir e o mesmo pensar vos liguem todos. Eu vos dou o mesmo objetivo, glorificai a Deus com a mesma oferenda. Que vossos propósitos sejam iguais, vossos corações unidos, vosso espírito seja um só, para que assim todos juntos possam viver felizes. Uma boa semana de muita luta, de muito gesto concreto na semana de oração pela unidade dos cristãos e cristãs. Reginaldo Veloso, presente, agora e sempre. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós
partilhar, de teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega, hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor, Tu nos mandas, ó Senhor, a justiça do reino anunciar, a justiça do reino anunciar, e um mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera, hoje é dia de espera, pela vinda do Senhor, pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar, Tu nos fazes, Senhor, vigiar, novo céu, nova terra pensar. hoje é dia de festa, Hoje é dia de festa, hoje é dia de reza, hoje é dia de reza, hoje é dia de ceia, hoje é dia de ceia, hoje é dia de entrega, hoje é dia de entrega, hoje é dia de espera, hoje é dia de espera. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.